nome, Pai, porque a Tua graça nos alcançou. A Tua graça significa um favor que nós não merecemos. É o que a Tua palavra nos diz. Nós não merecíamos o Teu amor, não merecíamos o Teu perdão, mas o Senhor, por Tua graça, nos alcançou. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos. Nós Te agradecemos, ó Deus, por cada dízimo, oferta alçado na casa do Senhor nesta manhã. Que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Queremos ainda agradecer a presença nessa manhã da Ellen, que está com seu filho Arthur. Onde está a Ellen? Dá um tchauzinho. Aqui, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que bênção. É parente da Carol? Amiga, mas é da família. É família, né? Temos também a agradecer, o Daniel está aqui conosco, juntamente com a Lia, né? Depois do nascimento do Lucas. Que bom ter vocês aqui nessa manhã. Meus irmãos, ainda destacando que nós temos na nossa livraria essas Bíblias infantis, né? E eu quero encorajar você a sempre não só comprar Bíblia específica para o seu filho, para a sua filha, mas ler com ele, com ela, diariamente, e também encorajar seu filho, sua filha, a trazer a Bíblia nos cultos, né? Andar com ela, estar com a palavra de Deus em todo o tempo. Mas como sugestão também de aquisição, tem uma devocional de toda a mulher. Então, além da Bíblia infantil, hoje a gente está sugerindo a leitura para as mulheres aí de um livro devocional. Ontem nós tivemos um filme aqui muito bom, foi espetacular. E eu descobri ontem que assistir filme junto com os irmãos da igreja é muito mais emocionante. Tinha parte que eu estava ali chorando, quietinho, daqui a pouco o povo gritava animado por causa do filme, e isso me empolgou também. Além do mais, a gente ainda ganha pipoca grátis. Meus irmãos, quanta pipoca eu comi ontem. E se tem uma coisa que eu amo é pipoca. Eu cheguei ontem na igreja para o ensaio do coral, já senti o cheiro. O meu desejo era invadir a cozinha e pegar um pouco de pipoca já escondido. Mas graças a Deus eu tenho domínio próprio e aguardei o momento certo. Comi tanta pipoca, mas ainda saí com 4 pacotes de pipoca daqui. Então é muito bom assistir filme com a igreja. Mas, por que é que eu estou falando isso? Próximo sábado, nós vamos assistir juntos um outro filme, só que agora esse está em cartaz. O nosso Ministério de Proclamação fechou então uma sala, né, lá no Pátio Mix, sábado, dia 12. Me confirmem aí, tá? 13h30, é isso a sessão? 13h30. E eu acho que ficou R$12 ou é R$12,50? R$12 o ingresso para o filme A Forja. É um filme que está em cartaz, mas a gente conseguiu um horário especial para a gente estar junto lá assistindo. Então, vamos nos mobilizar. Eu acho que já tinha passado de 60 pessoas para ir, mas tem 146 ou 164 lugares naquela sala. 167, obrigado Marcelo. 167 lugares, e se a gente ultrapassar isso, eles vão arrumar uma sala maior para a gente, porque a gente vai invadir o cinema lá do Pátio Mix no próximo sábado, 1h30 da tarde. Agora deixa eu destacar também mais duas coisas importantes. Nós, a partir de amanhã, vai começar aqui na nossa igreja alguns cursos de um projeto que a gente está chamando de Projeto Mãos que Abençoam. Então olha só, vai ter curso de crochê amanhã, segunda-feira a partir das 2h, toda segunda. Crochê, eu tinha lido ali, mas vê se é isso mesmo. Pet aplique. Eu não sei nem o que é isso, mas deve ser alguma coisa boa aí. Pet aplique amanhã. Confecção de costura artesanal de bolsas e pano de prato. Tudo isso na segunda-feira, 2h. Quem quiser participar,
tem que fazer inscrição com a nossa irmã Luciene, fica de pé aí. A nossa irmã Ruth fica de pé também. E a nossa irmã Graciele e a nossa irmã Ana Lúcia está lá na cozinha. Cadê a Graciele? Está aí em algum lugar. Então, terminando o culto, já faz inscrição com elas. E na quinta-feira, 2h30, vai ter corte e costura, artesanato, crochê. Então, na segunda e na quinta. Na segunda é 2 horas e na quinta é 2h30. Se você está interessado, espalha para outras pessoas também da sua rua, do bairro, tá bom? Por último, deixa eu destacar que esse mês nós começamos a falar sobre marcas da presença do Espírito. Então, novamente, já temos os áudios sendo divulgados diariamente. Temos devocionais, motivos de oração, roteiro para pequenos grupos. E eu estou elaborando na minha cabeça, nem a equipe que faz essa revista está sabendo disso, mas eu estou elaborando uma novidade. Se não for para o mês de novembro, vai ser para dezembro. Se não for para dezembro, vai ser para janeiro. Se não for para janeiro, fevereiro do ano que vem. Mas me conhecendo, eu duvido que vai ser para fevereiro do ano que vem. Então, vem novidades aí na nossa revista de crescimento cristão. Tá bom? Mas espalhe aí também a revista, principalmente o áudio, para que outras pessoas sejam alcançadas. Irmãos, abra sua Bíblia primeiro em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, vamos ler do versículo 22. Gálatas 5, do versículo 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23, vamos ler juntos. Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ler juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém, irmãos? Pai, nessa manhã, a nossa oração, mais uma vez, é que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Queremos ser ensinados pelo Senhor. Queremos ser moldados pelo Senhor. Queremos sair daqui diferentes da forma que nós entramos. Mas só o Senhor pode fazer isso. Então, Senhor, fala ao nosso coração como o Senhor falou ao meu coração e tem falado durante esses dias. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Esse mês temos pensado sobre as marcas da presença do Espírito Santo em nós, identificando as marcas. E uma das marcas da presença do Espírito Santo na nossa vida é o fruto do Espírito. E é o que nós temos estudado. Falamos sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz. Hoje eu quero falar sobre a longanimidade. Mas eu queria começar perguntando uma coisa a você. Você pode afirmar hoje que você está mais parecido com Jesus do que ontem? Você pode afirmar? Será? Agora pergunta para quem está do seu lado. Você acha, e quem está atrás também, porque tem gente que está sentado sozinho. Você acha que você hoje se parece mais com Jesus do que ontem? Pergunta aí. O que é que você acha? Eita, nós. O meu cabelo está até grande, eu não tive tempo de cortar. Está quase começando a chegar a ficar parecido com Jesus. Mas ainda está longe. Mas não é do cabelo que eu estou falando, não. Não é do cabelo. Você se percebe mais parecido com Jesus? Porque o que nós estamos estudando aqui é o fruto do Espírito, é o caráter de Jesus. E eu tenho dito que Deus quer que você tenha o caráter do seu Filho Jesus em você. Deus quer que você tenha o caráter do seu Filho Jesus em você. Vamos dizer juntos? Pode passar a próxima imagem? Deus quer que você tenha o caráter de seu Filho Jesus em você. Vamos juntos? Deus quer que você tenha o caráter de seu Filho Jesus
em você. Por quê? Porque o meu caráter foi danificado com o pecado. O meu físico foi danificado pelo pecado. O meu emocional foi danificado pelo pecado. Tudo foi desarrumado. Eu tenho dito que o fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Cristo. E aí nós fomos aprendendo no Sermão do Monte sobre o caráter de Cristo que o amor, ele é vivido, ele é expressado pelo choro. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O choro, ele revela o amor que nós temos pela outra pessoa. Devemos chorar mais uns pelos outros. Mas vimos também a alegria. E eu falei que a alegria, ela é fruto, olhando para Mateus 5, de sermos perseguidos por causa de Jesus. Pode pular umas 3 imagens aí que eu já estou bagunçando o esquema aqui, né? A alegria, associada com Mateus 5, diz: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem. Aí o versículo seguinte vai dizer: alegrem-se. Por quê? Porque eu estou me identificando com Cristo. Por me parecer com Cristo, eu estou sendo perseguido. Isso deve gerar alegria em nós. E eu também falei que, foi na semana passada, a paz, a verdadeira paz é Jesus. Ele é a nossa paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Então, a paz que Jesus dá é diferente da paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá, ela tem a ver com as circunstâncias ao redor, se está tudo bem, eu estou bem. A paz que o mundo oferece tem a ver com o que eu estou vivendo dentro de mim, se está tudo bem, eu estou em paz. Mas a paz de Jesus é diferente. Tudo pode estar caótico, nele eu consigo ter paz. E eu associei ao texto de Mateus que diz: bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Uma vez que eu tenho paz, eu me torno um pacificador, um promotor da paz. Hoje eu quero falar sobre a longanimidade. Então eu tenho dito que o fruto do Espírito é o que o Espírito gera em nós. O fruto do Espírito é o caráter de Jesus. Mas o fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus, eu preciso aprender. E aí essa frase, pode voltar porque eu disse que eu baguncei tudo, mas essa frase é o fundamento do que nós cremos aqui, olha. O fruto do Espírito é a produção do caráter de Cristo em mim, gerado pelo aprendizado no poder do Espírito, que não somente me ensina, como também é aquele que me habilita a aprender. Só com o Espírito Santo em mim, eu consigo aprender o caráter de Jesus. Só com o Espírito Santo em mim, o fruto do Espírito é gerado. Então, o que nós vamos falar nessa manhã, só tem a ver quando alguém nasce de novo. Então a palavra do Senhor diz, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Essa palavra longanimidade vem de uma expressão no hebraico. Essa expressão no hebraico significa lento em irar-se. O que é ser longânimo? É ser lento em irar-se. Tem muita gente que diz: eu sou pavio curto. Quer dizer o seguinte: qualquer coisa, há uma explosão nuclear dentro dela. Mas uma pessoa longânima, ela é lenta em se irar. Agora veja bem, esse é o fruto que é gerado na vida do crente quando ele se converte. Esse é um aspecto do fruto gerado na vida do crente quando ele está cheio do Espírito. Esse é o caráter de Jesus. Se eu quero ser parecido com Jesus, e eu estou aprendendo com Ele, então cada vez mais eu vou ser longânimo, eu vou ser lento em irar.
Essa expressão, no hebraico, como eu disse, ela tem esse significado de lento em irar-se. Mas literalmente, ou seja, quando você traduz palavra por palavra, ela significa comprido de nariz, ou seja, alguém que tem o nariz comprido. E eu já me identifiquei como longânimo nesse quesito. Todo Arantes, se você for olhar a minha árvore genealógica, todo Arantes tem o que eu chamo de nariz avantajado. E aí, quando eu estou próximo de alguém, eu termino sugando mais ar do que os outros. Os irmãos já entenderam o que é que eu quero dizer com isso. Eu estou vendo alguns longânimos comigo aqui também, tá? Nem adianta ficar rindo só de mim. Mas veja, comprido de nariz ou comprido de rosto. Por quê? Porque provavelmente essa expressão surgiu ou porque quando a gente está no momento de cirar e não quer cirar, a gente faz assim, ó, dá aquela respirada funda e conta até 10. Tem uns que gostam de contar até 1000 e precisam contar até 1000. Então, ter um nariz grande ou comprido significa, essa pessoa tem uma respiração boa para se controlar. Ou quando a expressão em hebraico quer dizer comprido de rosto, é porque também é no rosto que a gente esboça rapidamente quando a gente está com muita raiva de alguma coisa. Mas alguém que é longânimo, ele vai ter então uma resiliência, uma perseverança em se controlar para não transmitir essa raiva, essa emoção. O rosto, ele demonstra emoções fortes. Já no grego, a palavra que é traduzida como longânimo, vem da junção de duas palavras. A palavra macros, que significa grande. Lembra? Isso aí é macro. A gente usa isso no português, é grande. Micro, pequeno, macro, e tumia, que significa emoção, ou seja, grande emoção, significa longo de mente, longo de emoção, longo de alma, ou alguém que suporta muito. Isso é ser longânimo. É alguém que tem uma mente longa. E por ter a mente longa, ela não se ira facilmente, ela consegue se controlar. Porque ela tem longa emoção, ou seja, uma grande capacidade de controlar as suas emoções. O contrário de tudo isso seria uma mente curta, uma pessoa impaciente. A expressão grega, então, longanimidade, aponta para a palavra paciência. E aí a gente pode dizer que uma pessoa, um longânimo, é alguém que é paciente, alguém que tem paciência. E aí a gente vai descobrir que essa longanimidade, ela é um atributo de Deus, ou seja, é o caráter de Deus. Deus é longânimo, Deus é longânimo, Deus é paciente. Então, a expressão grega que significa paciência, significa alguém que tem grande tolerância, alguém que tem persistência em não se deixar levar pelas emoções fortes. A longanimidade é um atributo divino e é uma expressão do amor de Deus, que representa não se deixar arrebatar por explosões de ira e furor. A longanimidade em Deus se manifesta no seu amor por nós, como também se manifesta com a sua bondade, a sua gentileza, a sua misericórdia. Os homens, os seres humanos, cometem pecados, falhas, provocam desordens, mas Deus se mostra longânimo diante de todas as coisas,
aplicando a sua misericórdia e não a sua indignação justa. Olhando para todas as ações do ser humano, no geral, o que nós merecemos é o ponto final. O que nós merecemos é a ira de Deus, a ira justa de Deus. E quando eu falo isso, irmãos, eu não estou falando de uma sociedade redimida. Eu estou falando de um ser humano contrário, em oposição, o ser humano completamente em rebelião contra Deus. Nós merecemos a justa ira de Deus. Mas porque Ele é longânimo, Ele é paciente, então Ele não executa a sua justiça. O que a Bíblia vai nos revelar é que o caráter de Deus é amplamente demonstrado como paciente, como longânimo. Essa não era uma dúvida do judeu, pelo contrário, eles tinham convicção. Em Êxodo capítulo 34, versículo 6, olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, o que é que diz agora? Tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade. A experiência que o povo judeu teve com Deus, a experiência que os israelitas tinham com Deus é de convicção de que Deus, Ele é tardio em irar-se. Em Números capítulo 14, versículo 18, diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, rico em misericórdia, em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. No livro dos Salmos, o livro da sabedoria, 86, versículo 15, o salmista diz: mas tu, Senhor, és grande, compassivo, bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade. A visão e a perspectiva, a experiência do povo de Israel é que o nosso Deus, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele não se ira facilmente, Ele tem paciência. A longanimidade de Deus, ela é demonstrada ao longo das Escrituras Sagradas todas. Uma história que nos mostra sobre isso é a experiência de Jonas com Nínive. Meus irmãos, Deus, Ele dá uma mensagem para Jonas: vai até Nínive e anuncia que em 40 dias eu destruirei aquela cidade, porque a iniquidade de Nínive transbordou. E às vezes a gente tem uma interpretação equivocada de dizer: puxa, como Deus vai exterminar todo mundo? Meus irmãos, nós não temos ideia. Hoje a nossa sociedade ocidental, principalmente, a sociedade ocidental, cristianizada, não sabe o que é viver entre um povo que não conhece a redenção em Cristo Jesus. É barbárie. Quando você vai estudar sobre a história dos ninivitas, vocês vão ver que eles eram terríveis. Eles não somente conquistavam cidades, mas eles faziam questão de torturar todos aqueles homens, mulheres, crianças que eram aprisionadas, matavam, torturavam, matavam e expunham à vista de todos toda a crueldade do que eles estavam fazendo. E aí Deus diz: a iniquidade, a violência, o terror de Nínive subiu e transbordou. Mas Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, e levanta um profeta e manda para lá. Mas nós que nos achamos melhores do que Deus, porque quando a gente lê um texto bíblico a gente diz: puxa, como Deus está sendo injusto, porque nós somos o poço da justiça. Assim como Jonas diz: Senhor, não vou não. Sabe por quê? Porque muitos parentes de Jonas já tinham sido mortos pelos ninivitas. Muitos familiares, amigos, judeus, israelitas, já tinham sido torturados, martirizados e expostos como uma declaração de guerra e vitória
pelos ninivitas. Aí Deus diz: Jonas, vai lá que eu tenho uma mensagem para você. Vai lá e anuncia que eu vou destruir. Olha, se você tem tanta raiva mesmo dos ninivitas, talvez você pensasse: é agora, eu vou dizer que Deus vai destruir em 40 dias e mais. Ainda vou ficar sentado esperando. Tem gente que é assim, né? Eu vou ver. Né? Tem até aquela música legal, assim, extremamente bíblica, né? Quando eu passei pela prova e quem não me ajudou, vai ver eu na vitória, né? Vocês sabem, eu não sei não, irmãos. Quem sabe aí a letra dessa música? É isso aí, né? É mais ou menos isso. Eu vou ficar olhando, com o melzinho descendo aqui, ó, com sabor de mel descendo, vendo que agora ele está vendo que eu estou vitorioso. Tem gente que é assim. E tem gente que ensina para ser assim. E tem gente que ainda vai cantando para que os outros sejam assim. Jonas tinha esse coração. Agora, olha Jonas capítulo 4, versículo 1. Por que Jonas não queria ir a Nínive? Jonas capítulo 4, versículo 1 até o 4 diz assim: mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Por quê? Ele quis fugir, Deus não deixou. Deus até deixou, mas chegou o momento que ele não conseguiu mais. E ele foi, em obediência. Ele proclamou a mensagem que Deus tinha dito: em 40 dias vocês serão destruídos. O que é que Jonas esperava? Ou o que é que nós gostaríamos que acontecesse com Nínive? Que é a mensagem do Senhor. Hã? Era isso, irmã Tânia, que a senhora esperava? Meu Deus! Estou brincando. Ah, eu esperaria também. Eu estou brincando, porque é o que a gente esperava. Só que o que é que aconteceu? Ao invés de destruir o povo, o que é que aconteceu com os ninivitas? Eles se arrependeram. O 4 é Jonas desabafando com raiva. Olha lá. Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Olha a oração de Jonas. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus, o quê? E o quê? E o que mais? E grande em quê? Misericórdia. Que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. E agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ou seja, para mim é melhor morrer do que ver esse povo aí transformado. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua ira? Olha o que a Bíblia está revelando. Primeiro, quem é injusto somos nós. É a gente que escolhe quem merece ouvir o Evangelho e quem não merece. É a gente que diz: esse merece salvação, mas esse não merece. Esse aqui merece ser transformado, mas esse não. E Deus não. Deus é tardio em irar-se, grande em misericórdia, bondoso, amoroso. Manda o profeta e se a pessoa se arrepende, Deus diz: já não vou mais destruir. Deus muda de ideia diante desse grande mal. É o que o texto está dizendo. A gente não, né? Quando a gente está com raiva de um, eu vou até o fim com aquele condenado. Isso é no Nordeste, tá, irmãos? É assim que a gente fala, trata. Eu vou até o fim, eu não perdoo. Deus, Ele é longânimo. A Bíblia vai revelar. Adam Clarke, ele disse o seguinte: a longanimidade consiste em suportarmos as fragilidades e provocações alheias com base na consideração que Deus se tem mostrado extremamente paciente conosco. Pois se Deus não tivesse agido assim conosco, teríamos sido imediatamente consumidos. Eu coloquei até a foto ali. Não vai dar para ver não, porque eu disse, pode ser que alguns reconheçam. O Adam Clarke. É pintura, porque na época que ele viveu aqui não tinha foto, viu, irmãos? Espero que ninguém reconheça ele. Mas ele está dizendo o seguinte: eu vou suportar as fragilidades e provocações dos outros,
considerando que a minha foi perdoada por Deus. É porque Deus me perdoa que eu vou perdoar os outros. Matteo Henry, ele declara o seguinte: a longanimidade e a paciência, a longanimidade é a paciência que nos permite subjugar a ira e o senso de contenda, tolerância e injúrias. A paciência que nos permite subjugar a ira. Burton diz o seguinte: a longanimidade é a constância de alma sob a provocação, a alteração, tolerância, permanência ante o erro sofrido ou a conduta exasperadora, sem nos deixarmos arrastar pela ira e sem nos atirarmos à vindita, que significa uma atitude daquele que se sente ofendido ou mesmo lesado e quer então rebater. Irmãos, por que nós devemos ser longânimos? Porque Deus é longânimo. Como nós vamos ser longânimos? Somente pelo fruto do Espírito e o caráter de Cristo formado em mim. Mas eu preciso aprender. E aí eu descubro 3 coisas que caracterizam essa longanimidade de Deus que eu preciso aplicar na minha vida. A primeira é que a paciência de Deus deve nos levar a também ser paciente com os outros, na expectativa do arrependimento do outro. Veja bem, em Romanos capítulo 2, versículo 4, Romanos 2, 4, a palavra de Deus diz assim: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demoradas. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro está escrevendo à igreja, por quê? Porque no tempo de Pedro ali, como apóstolo da igreja primitiva, alguns começaram a dizer: Jesus não vai voltar. Outros disseram: Jesus já voltou. Jesus está demorando a voltar. E Pedro está dizendo: não, Ele não está demorando. Por que é que Ele ainda não voltou? Porque Deus ainda não deu ponto final na história da humanidade com a segunda vinda de Jesus. Por quê? O texto diz: Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus é longânimo para com os homens, em geral, esperando que eles se arrependam, como aconteceu com Nínive. Agora, Deus é paciente na expectativa de nos levar ao arrependimento. A pergunta é: se Deus é paciente, é longânimo com os outros, por que eu não tenho sido paciente também? Por que eu não tenho sido longânimo também? Por que eu não tenho a expectativa de que o outro vai se arrepender? A gente sempre acha: não, ele vai continuar assim. Ele nasceu assim, ele vive assim, vai morrer assim. A paciência de Deus em ter a expectativa de que a gente se arrependa deve nos levar a também agir com longanimidade com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com as pessoas do trabalho, com as pessoas da rua. Ou seja, a longanimidade de Deus deve gerar no nosso coração uma expectativa de que o outro também pode se arrepender, que o outro pode ser salvo, que o outro pode ser transformado. A grande verdade é: nós precisamos acreditar na mudança do outro. Mas muitas vezes a gente não acredita.
E nós somos totalmente intolerantes com os outros. Irmãos, Deus nos convida a sermos intolerantes com o pecado e não contra o pecador. Intolerantes sim contra o erro, intolerantes sim contra atitudes doentias, atitudes pecaminosas, atitudes que ferem a humanidade, sim, mas não contra o pecador, contra o outro. Mas muitas vezes nós não estamos agindo com longanimidade. Em primeiro lugar, então, a paciência de Deus. Deus é longânimo para com os homens, na expectativa de que se arrependam. Então, eu devo ser paciente também, na expectativa de que o outro também possa se arrepender e ser transformado. Em segundo lugar, Deus foi longânimo para com a humanidade antes do dilúvio. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 a 20, 1 Pedro capítulo 3, Pedro vai declarar, vai ensinar sobre, antes do dilúvio, o pecado já tinha devastado a humanidade. Irmãos, vocês vão ler a história, Gênesis capítulo 6, vocês vão ver que a maldade do ser humano tinha transbordado. Não era que o ser humano apenas tinha se tornado mentiroso, não era que o ser humano estava pegando o que não era dele, irmãos, eram coisas terríveis, coisas que nós não podemos imaginar, coisa que você só consegue vislumbrar um pouco quando você lê o livro de Juízes e vê o que o ser humano faz quando ele não teme a Deus. Torturas, abusos de todos os tipos. É essa sociedade que Deus olha e diz: o ser humano transbordou em sua iniquidade, não há mais jeito, tem que ser dado um ponto final. E por que Deus não deu um ponto final imediatamente? Porque Ele é tardio em irar-se, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, e ainda pegou uma família, uma única família para salvar. E Pedro está explicando, ele está dizendo: olha, pois também Cristo padeceu uma única vez, pelos pecados dos justos, pelos justos, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também Ele, Jesus, foi e pregou aos espíritos na prisão. Pode passar. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Pedro está dizendo, por que Deus também não põe um ponto final agora com a volta de Jesus? Porque Ele tem sido paciente, como no tempo de Noé. E o que eu aprendi com isso? Deus aguardava o tempo certo para de fato derramar sua ira, o seu juízo sobre a humanidade, mas com o desejo de salvar alguns. A longanimidade de Deus, então, em segundo lugar, nos ensina a considerar os tempos e os processos necessários. Tempos e processos. Porque Deus nos destruiu, não mandou logo o dilúvio, porque Noé tinha que construir uma arca. Diz o texto que isso levou cerca de 120 anos, irmãos. 120 anos construindo uma arca. Mas havia um processo de construção. E às vezes nós não temos paciência com o outro, porque a gente não considera os tempos e os processos. Quer ver? Às vezes os pais não têm paciência com os filhos, porque não reconhecem os tempos, as fases de criança, de adolescente, de jovem, de adulto. São maturidades diferentes. E aí a gente às vezes quer cobrar de uma criança a responsabilidade de um adulto. Queremos que ele tenha maturidade, que é algo de um adulto, de um jovem, e a gente fica impaciente.
Às vezes, uma pessoa, um casal, casa, um jovem e uma jovem casam, e terminam tendo conflitos dentro do casamento, porque não têm a paciência de entender os processos. Um homem jovem casa e ele não sabia o que era ser marido, ele sabia o que era ser filho. Uma jovem casa, não sabia o que era ser esposa. Ela sabia o que era ser filha, cuidada, paparicada. O menino também. E agora os dois estão juntos. E se eu não considerar os tempos e os processos, a gente não tem paciência, a gente não tem longanimidade, a gente tem intolerância, a gente tem a vontade de matar o outro, e a gente tem então excessos de ira. Excessos de ira. Tempos e processos diferentes. E quando a gente entende tempos também, por exemplo, um homem vai descobrir que a mulher na gravidez ela fica diferente. Não é só a barriga que cresce, não. O gosto fica diferente. Os sentidos ficam aguçados. Irmão, se tem uma coisa que eu amo, é ovo frito de manhã. Com cuscuz, sem cuscuz, com ovo. E foi na gravidez da Alice, né? Uma coisa que Milane mais não suportava era cheiro de ovo. Agora imagina o que é que eu tinha que fazer. Eu morava lá no Mirante das Agulhas, em cima quem é mais antigo sabe, era o ponto X. E para subir eu entrava, era uma escada. Irmãos, eu fechava a porta da cozinha, fritava o ovo, fechava a porta da cozinha de novo, descia lá para a parte de baixo da escada e ficava lá comendo para que Milane não sentisse o cheiro do ovo. Porque senão, o que acontecava? Vontade de vomitar, não sei o que, não sei o que lá. Agora, é a vida toda isso? Não. Eu vou entendendo o quê? Tempos, processos. É um momento que a mulher também, eu estou falando da grávida, não é porque a Milane está grávida não, viu, irmãos? A mulher está grávida, ela tem desejos que não tinha antes. Tem vontade de comer algumas coisas. Vontade de comer, sei lá, pão, porque é vontade de comer trigo, na verdade. Está faltando elementos. Milane vinha com vontade de Big Touch. Não, no passado não existia Big Touch e a mulher não morria. É Big Touch, né? Aquele que você gosta? É isso mesmo? Fala, confessa, irmão. Tem coisa que você diz, não, peraí, no passado a mulher não existia McDonald's, como é que tinha desejo de Big Touch? Você está com vontade de comer trigo, você está com vontade de comer carne. Mas eu comprava Big Touch, irmãos. É maravilhoso. Você cuidar bem da sua esposa. São tempos e processos. Se você não tem longanimidade, ela vai pedir alguma coisa, você vai dizer, agora vai querer comer isso? Está inventando? E aí já virou o caos dentro de casa. Veja, irmãos, a longanimidade não é abstrato, não. Ela é concreto na nossa prática de vida. É no cotidiano. É como você está tratando seus filhos, como você está tratando seu cônjuge, quando você está tratando o colega do trabalho. A paciência, entendendo os tempos diferentes e os processos diferentes. Nós vivemos em uma geração diferente. Estamos em um tempo diferente. Uma geração trabalhava de um jeito, braçal, gostava disso. Outra geração já não é mais assim. Se eu não entender os tempos e os processos, eu vou me irar com isso. Ao invés de ser sábio e começar a dizer assim, não, é diferente, então vamos aproveitar esse tempo diferente e vamos canalizar de outra forma. Tempos e processos diferentes. Então, os tempos e os processos no novo crente devem ser experimentados no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com os filhos, no seu relacionamento no trabalho, na escola. E geralmente a gente tem problema com isso por causa de expectativas erradas. Eu queria que fosse assim, mas não fui. Então a gente precisa, como Jesus foi, paciente até que a arca ficasse pronta, seja paciente no processo de maturidade, de crescimento, de aprendizado do outro, de comunicação. Por último, Deus foi longânimo
com o apóstolo Paulo e através do apóstolo Paulo. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Eu não coloquei a referência, mas eu acho que é 1 Timóteo. Veja aí, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. 1 Timóteo 1, 12, é isso mesmo. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Olha quem era Paulo, bonzinho que só. A mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Ainda bem que é ele mesmo que está escrevendo, né? Mas alcancei o que, irmãos? Pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedido misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar sua completa, o quê? Longanimidade. E eu servisse de modelo para com todos os que hão de crer nele para a vida eterna. O que é que eu aprendo com a longanimidade de Deus em terceiro lugar? A paciência, a longanimidade de Deus, ela deve nos levar a oferecer sempre uma segunda chance. A paciência de Deus é uma paciência que oferece a segunda chance. Deus manifesta sua longanimidade, sua paciência, oferecendo a segunda chance a Paulo. Deus manifesta sua longanimidade, sua paciência, oferecendo uma revelação especial a Paulo, de quem ele é. O discípulo que manifesta a longanimidade de Deus como fruto do Espírito, ele está disposto a oferecer uma segunda chance àqueles que de coração se arrependem. Imagina se Deus tratasse Paulo de fato, ele é blasfemo, perseguidor, ele matou a minha igreja. O que é que Deus faz? Ele manifesta mais uma vez a sua graça revelando Cristo. Ele revela a sua longanimidade dando mais uma oportunidade, uma segunda chance. E a gente às vezes, não, mas aquela pessoa, você não sabe o que foi que ele fez comigo. A paciência, a longanimidade na vida dos discípulos, ela é gerada nos dando exatamente a inclinação de oferecer uma segunda chance para as outras pessoas. Aí vem Jesus e ensina os seus discípulos o seguinte, que é o que eu ligo ao Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que é que a justiça e a perseguição tem a ver com a longanimidade? É que a perseguição por causa da justiça, ela vem porque o discípulo prefere a justiça de Deus e não a sua. Eu não vou me vingar. Eu não vou executar a minha justiça. Eu tenho paciência de esperar a justiça de Deus. Eu vou agir com amor. Eu vou dar a segunda chance. Eu vou entender os tempos e os processos. Eu vou ser paciente esperando o arrependimento do outro. É porque o discípulo vive os valores do reino. É porque o discípulo não executa a sua justiça própria, que ele aguarda pacientemente a justiça de Deus. Meus irmãos, que Deus nos conceda a graça de sermos cada vez mais longânimos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Você quer admitir que você não é longânimo por conta própria, que não consegue? Se você, assim como eu, quer dizer isso, fica de pé, eu quero orar por você. Eu sozinho não sou longânimo não, meu nariz é curtinho. Mas eu quero, Senhor, ser mais longânimo. Vamos orar por isso? Deus, que a Tua paciência, a longanimidade que é fruto do Teu Espírito, seja gerado em nós a cada dia mais. Que a Tua paciência nos leve
a ter expectativa de que o outro pode se arrepender. Que a tua paciência nos leve a entender os tempos e os processos das outras pessoas também. Que a tua paciência nos leve a dar uma segunda chance àqueles que se arrependem, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha do teu Espírito, para que isso seja real. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos então de pé encerrar.